Existe um dia específico no seu futuro onde você vai olhar para trás e pensar: por que eu não comecei antes? Esse dia está mais perto do que você imagina. E o que você fizer hoje vai determinar o quão devastador ele vai ser. Feche os olhos por um segundo e me acompanhe nessa visualização. É uma terça-feira qualquer daqui a 5 anos. Você está no trânsito, ou tomando café, ou rolando o feed do celular. E do nada, aquele pensamento te atinge como um soco no estômago. Eu poderia ter começado há 5 anos. Eu estaria em um lugar completamente diferente agora. Esse momento existe. Ele é real. E ele está se aproximando de você a cada dia que passa sem ação. A única pergunta é: quando esse dia chegar, você vai se arrepender de ter esperado ou vai se orgulhar de ter começado? Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como é esse dia do arrependimento, em detalhes que vão te fazer sentir fisicamente desconfortável. Vou te explicar por que seu cérebro te impede de ver isso chegando. Vou te dar a matemática brutal de quanto você está perdendo a cada mês que passa. E no final, vou te entregar o antídoto, o protocolo exato para garantir que daqui a 5 anos você olhe para trás com orgulho, não com dor. Esse vídeo não é confortável, mas é necessário. Porque às vezes você precisa sentir a dor do arrependimento futuro para acordar no presente. Vamos começar pintando o quadro completo. Não é um arrependimento abstrato. É um momento específico, visceral, que te corta por dentro. Você está em uma reunião de trabalho que odeia, ou vendo o extrato bancário no final do mês, ou passando em frente àquele lugar que te lembra do sonho que você tinha. E tem uma pessoa ali. Pode ser um colega, um conhecido, alguém que você via nas redes sociais, que está vivendo exatamente a vida que você queria. Aquela pessoa não era mais talentosa. Não tinha mais dinheiro no começo. Não tinha condições melhores. A única diferença? Ela começou. Quando você estava esperando o momento certo, ela estava fazendo. Quando você estava se preparando mais, ela estava errando e aprendendo. Quando você estava vendo como as coisas iam se desenrolar, ela estava desenhando o próprio futuro. E agora, 5 anos depois, a distância entre vocês é abismal. Não porque você era incapaz, mas porque você escolheu esperar. Sabe qual é a pior parte do arrependimento? Não é o que aconteceu, é o que poderia ter acontecido. É a versão fantasma de você que nunca existiu. Imagine, se você tivesse começado aquele negócio há 3 anos, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, onde ele estaria hoje? Se você tivesse começado a treinar há 2 anos, como seu corpo seria hoje? Se você tivesse começado a investir, a estudar aquela língua, a desenvolver aquela habilidade, quem você seria hoje? Essa versão melhor de você, ela estava ao seu alcance. Ela estaria aqui agora. Mas ela não está. Porque você adiou. Porque você esperou. Porque você acreditou na mentira de que ainda dá tempo. Estudos de psicologia mostram uma verdade brutal. No final da vida, as pessoas não se arrependem das coisas que fizeram e deram errado. Elas se arrependem das coisas que nunca tentaram. Pesquisadores entrevistaram milhares de pessoas em seus últimos anos de vida. Sabe qual era o arrependimento número 1, presente em mais de 70% dos casos? Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim, não a vida que outros esperavam de mim. Traduzindo, eu sabia o que queria fazer. Eu sabia o que deveria tentar. Mas eu esperei aprovação. Esperei segurança. Esperei o momento perfeito. E agora não tenho mais tempo. E aqui está a parte que mais dói. Cada dia que você adia não é só um dia perdido. É um dia de juros compostos negativos. Se você começar um negócio hoje, em 5 anos você tem 5 anos de experiência, conexões, erros corrigidos, sistemas estabelecidos. Se você começar daqui a 2 anos, você não tem 3 anos de experiência. Você tem 3 anos menos de desenvolvimento em um mercado que mudou. O tempo não espera. A oportunidade não espera. Aquele nicho que está aberto hoje, daqui a 6 meses tem 50 pessoas fazendo. Aquele corpo que você quer, daqui a 2 anos é 2 anos mais velho e mais difícil de transformar. Aquela carreira, cada ano que passa, você fica mais velho demais para começar de novo.
Seu cérebro tem um defeito de fábrica chamado viés do presente. Ele dá muito mais peso ao que você sente agora do que ao que você vai sentir no futuro. É por isso que você come o chocolate mesmo sabendo que vai se arrepender depois. É por isso que você fica na cama, mesmo sabendo que vai se arrepender de não ter treinado. E é por isso que você adia começar aquilo que vai mudar sua vida. O desconforto de começar hoje parece enorme. A dor do arrependimento em 5 anos parece distante, teórica, quase fictícia. Mas deixa eu te contar um segredo. Essa dor futura, ela é real. Ela vai chegar. E quando chegar, ela vai ser 100 vezes pior do que o desconforto de começar hoje. Você age como se tivesse tempo infinito, como se sempre houvesse um depois. Vou começar mês que vem. No ano que vem eu foco nisso. Quando as coisas se acalmarem. Mas faz as contas comigo. Se você tem 25 anos e quer construir algo significativo até os 40, você tem 15 anos. Parece muito? São 180 meses. Tire 6 meses para cada vou começar depois. E de repente você só tem 10 anos reais de execução. E aqui está o choque de realidade. Pessoas constroem impérios em 10 anos. Mas só se elas usam esses 10 anos. A maioria desperdiça 5 se preparando, 3 esperando o momento certo, e então tem 2 anos para tentar encaixar uma vida inteira de ambição. O pior é que você não percebe isso acontecendo. Não é como se você acordasse um dia e pensasse, vou desperdiçar os próximos 5 anos. É gradual, é silencioso. É um amanhã eu começo, seguido de outro amanhã eu começo, seguido de outro. É como ganhar peso. Você não ganha 20 quilos de uma vez. Você ganha 200 gramas por semana. E quando percebe, 2 anos se passaram e você não reconhece a pessoa no espelho. Da mesma forma, você não desperdiça 5 anos de uma vez. Você desperdiça hoje. E amanhã. E depois de amanhã. E quando você finalmente para fazer as contas, metade da sua juventude, da sua energia, das suas melhores oportunidades já foi embora. Seu subconsciente já sabe. Ele te manda sinais. Aquele aperto no peito quando você vê alguém mais novo que você fazendo o que você sonhava. Aquela pontada de inveja quando um conhecido alcança algo. Aquela inquietação às 3 da manhã quando você não consegue dormir pensando, eu deveria estar fazendo mais. Esses não são pensamentos aleatórios. É seu eu futuro tentando te avisar. É a versão de você daqui a 5 anos gritando através do tempo. Começa agora! Pelo amor de Deus, começa agora! Mas você interpreta esses sinais como ansiedade, como pressão social, como estar muito na cabeça. E continua adiando. E o pior de tudo, você sempre tem uma justificativa perfeita. Não é o momento certo. Preciso de mais estabilidade. Vou esperar passar essa fase. Quando eu tiver mais dinheiro, tempo, conhecimento. Essas justificativas são perfeitas porque são verdade parcial. Realmente não é o momento ideal. Realmente você poderia estar mais preparado. Mas aqui está o que você não percebe. Nunca vai ser o momento ideal. Nunca você vai estar completamente preparado. Pessoas que esperam o momento perfeito passam a vida esperando. Pessoas que fazem história fazem com o momento imperfeito que têm. Vamos falar de números concretos, porque às vezes a abstração não dói o suficiente para te acordar. Cenário 1. Empreendedorismo. Você quer começar um negócio. Se você começar hoje e faturar apenas R$ 2.000 no primeiro mês, R$ 3.000 no segundo, crescendo devagar, em 12 meses você tem histórico, clientes, sistemas. Se você esperar o momento certo por 6 meses, você não perdeu 6 meses. Você perdeu os primeiros R$ 50.000 de faturamento. Dezenas de lições práticas. As primeiras conexões valiosas. 6 meses de posicionamento no Google. 6 meses de confiança construída. Cenário 2. Saúde. Você quer perder 15 quilos. Se começar hoje, perdendo 500 gramas por semana, em 30 semanas você chegou. São 7 meses.
Se você esperar começar segunda-feira por 4 segundas-feiras, depois esperar passar as festas, depois começar no ano novo, você facilmente perde 4 meses. Resultado? Você poderia estar magro em novembro, mas vai estar no mesmo lugar. Cenário 3. Investimentos. Você tem R$ 500 por mês para investir. Se começar hoje, em 5 anos com rendimento médio, você tem cerca de R$ 40 mil. Se esperar 2 anos para juntar mais dinheiro primeiro, mesmo investindo R$ 700 por mês depois, em 5 anos, você tem R$ 28 mil. Você literalmente perdeu R$ 12 mil por esperar estar mais preparado. A maior tragédia é que os primeiros meses parecem não fazer diferença nenhuma. Você começa a treinar e não vê resultado. Começa o negócio e fatura pouco. Começa a criar conteúdo e ninguém vê. Mas crescimento não é linear, é exponencial. Os primeiros 6 meses constroem a base para os próximos 6 terem resultado. Se você pular essa base, você vai estar começando do zero quando poderia estar colhendo. É como plantar uma árvore. Nos primeiros meses você só vê terra, mas a raiz está crescendo embaixo. E quando ela finalmente brota e começa a crescer rápido, você agradece por ter plantado antes. A pessoa que planta hoje tem árvore daqui a 3 anos. A pessoa que fica pensando em plantar ainda está segurando a semente daqui a 3 anos, olhando para as árvores dos outros com inveja. Mas o custo real não é só financeiro, é identitário. Cada desafio que você enfrenta te transforma. Cada problema que você resolve te torna mais capaz. Cada fracasso que você supera te deixa mais resiliente. Quando você adia começar, você não está só atrasando resultados, você está atrasando sua própria evolução como ser humano. A versão de você que existiria se tivesse começado 2 anos atrás é fundamentalmente diferente. Mais confiante, mais competente, mais resiliente. Essa pessoa que você poderia ser, ela está cada dia mais distante. E um dia você vai conhecer alguém que é exatamente quem você poderia ter sido. E vai doer. Pega papel e caneta agora. Sério, pausa o vídeo se precisar. Você vai escrever uma carta para você mesmo, mas do ponto de vista do você daqui a 5 anos que não começou. Começa assim. Hoje é data daqui a 5 anos. Eu tenho, sua idade mais 5, anos. E eu preciso te contar o que aconteceu. E aí você escreve. O que esse você futuro faz? Onde mora? Como se sente? Sobre o que se arrepende especificamente? Que oportunidades passaram? Que desculpas ele ainda está usando? Esse exercício vai te destruir. Mas precisa. Porque quando você materializa o arrependimento futuro no papel, ele deixa de ser teoria e vira realidade emocional. O teste dos 10 minutos. Regra simples. Você tem 10 minutos após terminar esse vídeo para tomar uma ação na direção do que você está adiando. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, mas precisa ser algo. Manda uma mensagem, pesquisa um preço, escreve a primeira linha, faz a primeira ligação, agenda a primeira consulta. Por que 10 minutos? Porque se você não age nos primeiros 10 minutos após sentir motivação, a probabilidade de você agir cai para menos de 5%. Seu cérebro vai começar a racionalizar, a encontrar desculpas, a te convencer de que pode deixar para amanhã. O pacto público. Pega o celular e grava um vídeo de 30 segundos. Você olhando para a câmera dizendo: hoje, data, eu estou começando o quê? Daqui a 30 dias eu volto aqui para mostrar o progresso. Você não precisa postar se não quiser, mas a simples ação de declarar em voz alta já cria um compromisso neural diferente no seu cérebro. E se você tiver coragem, posta nos stories marcando alguém que vai te cobrar. Quando você torna público, você cria accountability. E accountability é o antídoto para a procrastinação. Toda vez que você pensar em adiar, repete esse mantra em voz alta. Eu prefiro tentar e falhar do que não tentar e me arrepender. Eu prefiro ser imperfeito em ação do que perfeito em inação. Eu prefiro explicar fracassos do que justificar medos. Parece bobo? Não é. Seu cérebro responde à repetição verbal.
Quando você verbaliza o compromisso, você ativa áreas diferentes do cérebro que apenas pensar. Vou te contar a verdade mais importante desse vídeo inteiro. Esse dia do arrependimento, ele não é uma possibilidade. Ele é uma certeza. Ele vai acontecer. A única variável que você controla é: quando ele chegar, você vai estar arrependido ou orgulhoso? Daqui a 5 anos, você vai olhar para trás. Você vai pensar nos últimos 5 anos. E você vai sentir algo: arrependimento ou satisfação? Dor ou orgulho? Por que eu não? Ou ainda bem que eu. Esse momento é inevitável. Mas o sentimento que você vai ter nele, esse você escolhe hoje. Então aqui está seu ultimato. Você tem duas opções claras. Opção 1. Você fecha esse vídeo, volta para o scroll infinito, continua adiando, continua esperando o momento perfeito, continua se preparando eternamente. E daqui a 5 anos, quando aquele dia chegar, você vai lembrar que assistiu esse vídeo. E vai doer ainda mais porque você sabia. Você foi avisado e escolheu ignorar. Opção 2. Você fecha esse vídeo e nos próximos 10 minutos, não amanhã, não segunda-feira, agora, você toma uma ação. Uma ação imperfeita, desconfortável, assustadora, mas uma ação. E daqui a 5 anos, quando você olhar para trás, você vai lembrar que esse foi o dia que tudo mudou. Vem aqui nos comentários e escreve apenas 2 coisas. A ação que eu vou tomar nos próximos 10 minutos é ação. Em 5 anos eu quero olhar para trás e ver resultado. Eu vou ler todos. E eu vou voltar em 30 dias para responder e perguntar: você fez? O arrependimento é opcional. O tempo passando não é. Você não pode controlar quantos anos você tem pela frente, mas você pode controlar o que você faz com eles. Daqui a 5 anos, esse vídeo ainda vai estar aqui. Você vai poder voltar e assistir de novo. A pergunta é: você vai assistir como alguém que ignorou o aviso e está se arrependendo? Ou como alguém que ouviu, agiu e está agradecendo? O dia do arrependimento está chegando, mas você ainda tem tempo de mudar o que vai sentir quando ele chegar. Não espere mais. O relógio está correndo. E ele não para ninguém.